Eu louvo a Deus, queridos. Para mim é um privilégio, uma honra poder compartilhar a palavra do nosso Deus. De manhã nós estávamos aqui, foi uma bênção, queridos. Assim, o culto foi maravilhoso, louvor, a palavra. Mas foi um momento que passou, sabe, queridos? E a palavra de Deus falou muito conosco na manhã sobre as desculpas que nós damos e o tempo passa e a gente acaba não servindo ao Senhor. A gente acaba desperdiçando a nossa vida. Por quê? Porque por causa de desculpas a gente acaba escolhendo aquilo que não é importante, aquilo que não é principal. E eu louvo a Deus, queridos, porque quando a gente decide servir a Deus, queridos, a gente luta contra tudo, sabe? Eu lembro de uma situação que eu vivi de um tempo atrás. Eu estava em Minas Gerais, eu e a Débora, nós tínhamos acabado de nos casar, estava no início do nosso casamento, e a gente participava de um ministério, a gente tinha amigos, muitos amigos lá, e aí teve um problema na igreja, queridos, e praticamente grande parte das pessoas desse ministério decidiram sair da igreja. E tipo assim, né, fizeram lá uma reunião, conversaram, crente que todo mundo ia sair, né? Porque às vezes a gente é assim, às vezes a gente tem amigos, a gente toma uma decisão, a gente quer induzir as pessoas a tomar as decisões. Só que nós, queridos, igreja, conhecemos a palavra de Deus, nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós conhecemos a verdade. Nós não somos pessoas influenciáveis, nós somos pessoas que influenciam, sabe, queridos? É que nem, por exemplo, aqui, ó. Aqui em cima eu tenho duas caixas de som. Essa caixa aqui, ela é ativa. Essa daqui é passiva, né? Essa é passiva, aquela é ativa. Pastor, o que significa isso? Significa o seguinte, queridos, que essa daqui ela recebe só o sinal e ela evolui esse sinal e transforma nesse som que eu estou escutando aqui. Nessa daqui eu não estou escutando nada, por quê? Porque ela está desligada, ela está com o cabo desligado aqui, ó. Essa daqui, queridos, ela só precisa do sinal para funcionar. Aquela lá eu não consigo ligar o sinal nela. Para ela poder funcionar, eu dependo dessa daqui, porque ali só tem um alto-falante. A força que aquele alto-falante precisa para poder ecoar o som, é essa daqui que envia. Por isso que ela é ativa, porque ela ativa o som. Nós, filhos de Deus, queridos, nós temos que ter a nossa mente ativa, não passiva. A palavra de Deus, ela nos instrui a verdade, então nós temos que saber o que devemos fazer, como nos comportar. E aí eu lembro que naquele momento, eu falei, não, vocês estão saindo, é uma escolha de vocês, mas eu e minha esposa, nós não vamos sair, nós vamos continuar. Mas como assim? Nós vamos continuar, porque nós sabemos que isso é errado, nós conhecemos a palavra de Deus. E eu não vou tomar uma decisão, eu posso desagradar, queridos amigos, posso desagradar a família, mas se a decisão é contrária à palavra de Deus, eu não vou me levantar contra a palavra de Deus. Ah, mas pastor, aí você vai perder o amigo, vai perder a família. Queridos, eu prefiro perder amigo, prefiro perder família, do que perder a presença de Deus na minha vida. Sabe, queridos? Às vezes ali, o amigo, se ele for o seu verdadeiro amigo, ele vai te compreender, ele vai ver que você está certo e vai continuar do seu lado. E família, queridos, vai ficar chateado com você durante um período, mas é família mesmo, depois resolve só, tem jeito. Então nós temos que compreender isso. E muitas vezes, queridos, nós somos assim. Eu mesmo já vi pessoas, queridos, uma bênção na igreja e aí de repente acontece um problema com um amigo e atinge ele também. Por quê? Porque é uma pessoa passiva. Quer dizer, ela depende de alguém para poder buscar a Deus, né? Nós não, a igreja ela recebe só o sinal de Deus. E aí, queridos, nós temos força suficiente para poder caminhar e glorificar o nome do Senhor. E quando nós temos a mente ativa em Cristo, queridos, nada nos tira do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então a gente falou sobre isso. Quando a gente tem a mente ativa, nós não damos desculpa. E concluindo a palavra de manhã, a gente chega à seguinte conclusão, queridos: por mais que a gente faça na obra de Deus, ainda é pouco e não é o suficiente. Porque nós não somos salvos pelas nossas atitudes. Eu não sou salvo porque eu estou aqui pregando a palavra de Deus, porque eu sou pastor. Não, queridos. Eu sou salvo por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Viu?
A irmã Maria Vilela, ela não é salva porque ela vem nos 2 cultos, porque ela chega aqui 1 hora, 2 horas antes para poder orar, e ela ora e sobe lá e ora aqui, né? Às vezes eu até converso com a irmã Maria, porque, queridos, experiência de vida, queridos. Às vezes eu chego para a irmã Maria, como que é a sua alimentação? Aí ela fala, pastor, eu gosto de fazer essas coisas gostosas, carne cozida, mas na hora que eu vou comer, pastor, eu só como um pouquinho, eu como mais fruta, legumes. Você acha que eu sou bobo, queridos? Imagina eu chegar na idade da irmã Maria Vilela com esse pique todo aí, pregando a palavra. Você está louco, queridos. Quando tiver com a idade da irmã Maria Vilela, estiver pregando, se você aguentar ficar aqui meia hora ouvindo, querido, você vai ver. Eu não vejo a hora de chegar já, porque aí a gente começa a falar tudo e aí não se preocupa com mais nada. Sabe, queridos? E eu louvo a Deus. A irmã Maria Vilela é assim, às vezes ela puxa a minha orelha, queridos. Às vezes ela puxa a minha orelha, puxa a orelha do pastor Rafael também, não puxa, pastor? Então, queridos, e é assim, a gente tem que entender, sabe? E é uma pessoa que me ensina muito, uma pessoa de oração, de fibra. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Uma pessoa que nem a irmã Maria Vilela, para se manter firme na igreja, com esse vigor, orando, eu vou falar um negócio para você, queridos. Nós temos muito que aprender com ela, viu? Nós temos muito, e não tem ensinamento melhor do que vida, do que você andar com a pessoa, viu? Então eu louvo a Deus por isso. Mas agora à tarde, queridos, nós vamos falar sobre outra palavra, viu? A palavra que Deus colocou no meu coração, eu dei o seguinte título: a bênção de olhar para o Senhor, ou a bênção de se voltar para o Senhor, sabe? Você vai ver, queridos, que é uma bênção, e aqueles que decidiram um dia olhar, ou decidiram um dia se voltar para o Senhor, você não se arrepende do que você fez. Que nem, por exemplo, a Ana Maria está quanto tempo na presença de Deus, Ana? 30, né? O irmão Milton sempre foi assim do seu lado, na igreja, nos ministérios com você, Ana? Não, faz quanto tempo que o irmão Milton está aí na igreja servindo a Deus? Quanto? Mas você tem 15 anos? Então durante uma caminhada toda com Cristo, você teve que ter fé e caminhar sozinha. E não é melhor assim hoje, Ana? Não valeu a pena? Hoje está na intercessão, irmão Milton, está firme com o Senhor, Deus dando força para ele. E se ele não tivesse decidido servir ao Senhor, já era para o Senhor ter recolhido ele faz tempo. Ainda bem, Ana, que ele decidiu servir ao Senhor, porque a gente vê Deus fortalecendo ele cada dia mais, né? E eu louvo a Deus por isso, irmão Milton. E é assim, irmão Milton, a vida é assim mesmo. A melhor decisão que você tomou na sua vida, você sabe disso, foi estar do lado da sua esposa, e hoje vocês dois juntos servindo ao Senhor. Aí, está dando desculpa já, né, Ana? Não, mas ela sabe, ela valorizou o seu esforço, por isso que ela está com você até hoje. Por isso que ela está. Porque não é fácil, irmão Milton, não é fácil, por exemplo, só a esposa servir ao Senhor e o marido está trabalhando, está ali. Não é fácil. Ela sabe que não é fácil, né? Aí tinha que parar. Mas valeu a pena, né? E agora não tem mais desculpa, né? Então tá bom. Glória a Deus. Então, queridos, a gente vê que é uma bênção. Por quê? Porque quando você decide se voltar para o Senhor, olhar para o Senhor, não importa o que você está vivendo, não importa, pode ser que você esteja vivendo um momento ruim, mas mesmo assim você fica firme na presença do Senhor, você serve ao Senhor. Eu quero dizer para você que você é um abençoado, e se prepare que você vai viver essas bênçãos do Senhor. Só que nós, queridos, temos que estar com os nossos olhos firmes no Senhor. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Abra sua Bíblia em Isaías 45, 22. Algumas traduções, queridos, esse voltem, está escrito olhem. A palavra de Deus, ela diz o seguinte:
em qualquer lugar da terra, voltem para mim, sejam salvos, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Sabe, queridos, a expectativa que Deus tem nas nossas vidas, o tempo que nós vamos ficar aqui, que é limitado, nós não vamos, por mais que nós temos essa sensação, nós temos uma certeza, nós sabemos que um dia nós vamos partir para a eternidade, mas a sensação que nós temos, queridos, é que nós somos eternos. Mas eu quero dizer para você, é só a sensação, porque aqui nessa vida nós não somos eternos, nós vamos para a eternidade e vamos reinar com Cristo, né? Bom, essa palavra aqui, queridos, que em algumas traduções falem olhe, aqui nessa tradução está escrito voltem, é uma palavra hebraica, que se lê panã, que significa virar em direção, aproximar. Então, quando Deus está falando aqui de olhar, quer dizer, é você tirar os olhos daquilo que você olhou a sua vida inteira e você começar a olhar para Cristo, quer dizer, você virar, você se converter e você olhar para Ele e se aproximar dEle com o seu olhar, né? Então é isso que nós temos que compreender. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, queridos, desde o início, desde os tempos antigos, Deus chama a humanidade para levantar os olhos para Ele. Por exemplo, no deserto, né, o povo de Israel, às vezes nós somos assim também, às vezes a gente critica o povo de Israel, mas nós somos assim. Deus tinha tirado eles do Egito, e eles estavam ali no deserto, durante um tempo que Deus determinou. Por quê? Porque eles não quiseram entrar na terra prometida, porque Deus tinha terra prometida para eles. Aí chegaram lá, não quiseram entrar, ficaram com medo. Isso acontece com a gente também. Às vezes Deus, Ele tem algo novo para a gente, Ele tem aquela expectativa da gente aceitar, a gente fica com medo, queridos. E aí, ao invés de viver uma vida vivendo o melhor de Deus, a gente acaba vivendo uma vida inteira no deserto, né? E aquele povo, queridos, lá no deserto, a palavra de Deus diz que as roupas dele não estragavam, os chinelos deles, as sandálias não estragavam. E Deus, queridos, Ele cuidava, Ele mandava todo dia um maná, maravilhoso, para aquele povo se alimentar. Mandava as codornizes à tarde, para aquele povo ter proteína. E chegou um momento que esse povo, ele começou a reclamar. E eles chamaram o pão que Deus mandava, sabe de quê? De pão vil. Significa pão amaldiçoado. Muitas vezes nós somos assim, queridos. Nós recebemos o melhor de Deus e não aceitamos, pelo contrário, reclamamos. E aí o que acontece? Por causa dessa maldade que foi gerada no coração do homem, por causa dessa palavra, o que aconteceu, queridos? O Senhor fez brotar da areia serpentes venenosas, tanto que naquela região do deserto, até hoje existe essas serpentes, queridos, e essas serpentes até hoje é um problema para o povo que vive naquela região, até hoje. E essas serpentes, queridos, ela começou a morder o povo, e tinha muita serpente. E aí o que aconteceu, queridos? O povo ele ficou preocupado de ser dizimado, de acabar, porque era isso que iria acontecer, esse povo ele iria acabar por causa dessas serpentes, quer dizer, por causa da maldade do coração deles, né? E aí o que Deus fez, queridos? Deus deu uma ordem a Moisés, e lá em Números, capítulo 21, 9 diz, Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no alto de um poste, e todas as pessoas que eram mordidas por uma serpente e olhavam para a serpente de bronze, permanecia viva. Então Deus falou, Moisés, pega uma serpente de bronze, pendura ela no ponto mais alto do arraial, e toda vez que uma pessoa for mordida por essa serpente, que ela se volte e olhe para a serpente de bronze, e a partir do momento que ela fixar os olhos na serpente, ela será curada. Essa serpente de bronze, queridos, mais tarde ela foi destruída pelo rei Ezequias, se eu não me engano, né, porque o povo acabou adorando a serpente também. Então nós temos que tomar cuidado, queridos. A igreja, queridos, é complicado, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque as pessoas têm mania de querer adorar as coisas, né? Você vê aqui que na nossa comunidade, de vez em quando a gente coloca aqui uma cruz vazia, queridos, mas a gente não tem simbolismo. Por que a gente vê na palavra de Deus, queridos? Deus, a igreja, acabou com tudo aquilo, queridos. Eu não preciso vir aqui colocar um negócio na cabeça, colocar um lenço debaixo do braço, eu não preciso disso, queridos. Por quê? Porque eu conheço a Jesus, e conhecendo a Jesus eu sou livre, queridos.
Eu sou livre. Por exemplo, o pastor Rafael, ele tem a liberdade de vir pregar de terno. Eu tenho a liberdade também de vir pregar da forma que eu sinto que eu estou agradando a Deus. Nós somos assim, queridos, nós somos livres. É lógico que a sua liberdade, ela tem que te levar a glorificar a Deus, não envergonhar o nome do Senhor também, né? Não adianta nada eu ter a liberdade, achar, vir aqui, pregar de bermuda, de short, está envergonhando o nome do Senhor. Não, eu tenho liberdade, mas na minha liberdade, eu tenho que glorificar a Deus. Eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Sabe, queridos, então essa serpente, queridos, ela já apontava para Cristo, levantado na cruz. E hoje o convite é o mesmo: olhem para mim e serão salvos. Olhar para o Senhor, queridos, é mais do que um gesto físico, é um ato de fé. Se você não tiver fé, queridos, é impossível agradar a Deus, é impossível olhar para o Senhor, sabe? E além de fé, queridos, é um ato de quê? De dependência e rendição total ao Senhor. Se você quer olhar para Jesus, você tem que se render a Ele. Por exemplo, a pessoa, você já viu um experimento? Eu já vi um experimento deles colocando uma gota de veneno. Eles tiraram um pouco de sangue de uma pessoa, né, colocaram em um becker, e eles pegaram uma gota do veneno de cascavel, uma das cobras mais venenosas que tem aqui no Brasil, e eles pingaram essa gota de veneno no sangue. Queridos, é impressionante. Imediatamente aquele sangue começa a coagular, e dentro de instantes ele vira uma bola. Ele sai do estado líquido e vai para o estado sólido. Então por isso que a pessoa, ela morre rápido, porque onde que o veneno está, ele vai coagulando o sangue vai tampando as veias, já vai apodrecendo aquele pedaço. Por quê? Porque não vai ter mais circulação. Então você imagina só, muitas pessoas, elas eram mordidas, e esse veneno dessa serpente mata a pessoa rápido demais. Então muitas vezes a pessoa, mesmo prostrada, ela olhava para a serpente, prostrada, com dor, preocupada, ela olhava, e no momento que ela olhava, era curada. E assim é a nossa vida, queridos. A palavra de Deus, ela nos leva para olhar para Jesus, tanto que a palavra de Deus diz para nós irmos até Ele como nós estamos. Não importa se você está prostrado, se você está bem, olhe para Jesus, porque só Ele tem o poder para nos salvar. E quando nós olhamos para Jesus, queridos, nós somos levados a algumas situações. Por exemplo, olhar para Jesus leva-nos à experiência da salvação. Ah, pastor, eu não sei o que é isso, eu não sinto nada disso, para mim não existe salvação. Por quê? Porque você nunca olhou para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, de fato, é natural, esse olhar para Jesus, esse se voltar para Jesus, esse se aproximar de Jesus, ele vai levar você a uma experiência maravilhosa, a qual você nunca mais vai querer deixar de viver, que é a experiência da salvação. É você ter a convicção no seu coração de que você olhou para o lado certo e que agora você tem a possibilidade de viver uma eternidade e ser salvo por Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós vamos ler aqui Isaías novamente, 45, 22, que diz o seguinte: em qualquer lugar da terra, volte-se para mim e sejam salvos, porque eu sou Deus e não há nenhum outro. Né? João 3, 14 e 15, olha o que diz a palavra de Deus. E como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, queridos, ela não está em olhar para si mesmo, apesar que hoje nós vivemos um momento em que as pessoas, elas estão preocupadas em olhar para si mesmo. É para os seus desejos, é para a sua vontade, mas isso, queridos, não traz salvação para a humanidade. Pelo contrário, isso leva cada vez mais a humanidade à perdição, cada vez mais a humanidade a longe de Deus. Porque a salvação, queridos, ela nos leva para próximo de Deus, né? Então você deixa de olhar para si mesmo.
E hoje uma coisa interessante que a gente vê, que principalmente com as redes sociais, por que redes sociais têm tanto sucesso? Porque além de você gostar de olhar para você mesmo, você ainda gosta de comparar e ficar olhando para a vida dos outros. Porque rede social é isso, queridos, é você simplesmente ficar de olho no que as pessoas estão fazendo, é olhar para a vida dos outros, né? Então a salvação, ela não está no fato de você olhar para você e muito menos ficar olhando para a vida dos outros, para as religiões. Ela está em olhar para Jesus. Sabe, queridos? É esse olhar para Jesus, é esse se voltar para Jesus que vai te dar uma consciência de viver uma vida de salvação, uma vida de santificação. Sabe, queridos? Quando desviamos os olhos das circunstâncias e fixamos em Cristo, aí sim recebemos a vida eterna. Só que você tem que tirar os olhos da circunstância. Ah, pastor, mas eu nasci numa família tão humilde. Ah, pastor, não tem condições para nada. Queridos, a gente tem que parar de olhar para a circunstância. Pastor, foi aqui que Deus me colocou, eu amo a minha família, simples, mas eu tenho certeza que eu não vou continuar do jeito que eu estou. Eu tenho certeza que Cristo, Ele mudou a minha vida, Ele me deu um propósito maravilhoso para glorificar o nome dEle. Isso é quando você não olha para a circunstância. Isso é quando você não se acomoda com a circunstância. Você sabe que em Cristo você é mais do que vencedor. Você pode estar passando por um momento de enfermidade, mas isso não vai continuar, porque você está em Cristo. Às vezes Deus está usando esse momento para poder tratar a sua vida, para poder quebrar o seu coração. E aí você entrega os pontos, desiste por causa dessa circunstância? Não, queridos, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso vai passar por quê? Porque eu estou olhando para Jesus, que é o autor e consumador da vida. É Ele que me dá esperança. Eu não vou aceitar isso. Sabe, queridos? Olhar para Jesus também, queridos, nos conduz à humildade. Por isso que eu falo para você que é fácil nós identificarmos uma pessoa que verdadeiramente serve a Deus ou não. Porque uma pessoa que serve a Deus, queridos, ela é humilde, ela não é prepotente, ela não é arrogante. Sabe? Porque quando a pessoa olha para Jesus, queridos, quando ela olha para Jesus, é refletido para ela, queridos, o quão miserável ela é. O quanto ela é pecadora. E o quanto ela não tem capacidade para se salvar, e assim necessita de Jesus, sabe? E além de nos conduzir à humildade, nos conduz também às ricas bênçãos do Senhor, que é tudo aquilo que nós queremos. Só que nós queremos o quê? Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas nós não queremos nos humilhar e servir ao Senhor. Só que não dá, queridos, não tem jeito. Se você quer as bênçãos do Senhor, entenda uma coisa, é do jeito dela, né? Por exemplo, se você quer trabalhar numa empresa bem, uma empresa reconhecida, e você quer entrar, se você quiser entrar naquela empresa, você tem que se preparar para entrar nela, você tem que passar por uma entrevista, você tem que aceitar os termos, as condições, você tem que se vestir do jeito que a empresa fala, né? Para quê? Para que você possa fazer parte do quadro de funcionário daquela empresa e receber o salário e os benefícios que ela dá. E no reino de Deus é assim também, queridos, não é de qualquer jeito. Você vai servir a Deus de qualquer jeito? Aí vem para a igreja, não toma banho, vem de qualquer jeito, chega a qualquer horário. Não, não é assim, queridos. Tem uma forma da gente servir a Deus. Tem uma forma. Tem uma forma. Então, olha só o que a palavra de Deus diz. Olha só. Jó 42, 5, 6. Preste atenção, queridos. Olha como que Deus trabalhou na vida de Jó. A palavra de Deus em Jó 42, versículo 5 ao 6 diz: antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Por isso eu me arrependo de tudo o que disse, e estou envergonhado, e me cubro com o pó da terra e de cinzas. Você vê que a palavra de Deus diz, queridos, que Jó era um homem a qual o Senhor tinha orgulho dele. Tanto que no início do livro de Jó, você vê Deus ele tendo uma conversa com Satanás. Você tem visto o meu servo Jó? Aí Satanás fala, ele só te serve porque o Senhor cerca ele, o Senhor abençoa, dá tudo que ele quer, né?
Arranca tudo dele para ver se ele vai continuar te servindo. Então, quando nós olhamos, queridos, nós achamos que Jó, ele era um homem próspero, abençoado, e realmente ele era, mas ele ainda não tinha atingido o nível a qual o Senhor tinha para ele. E aí, queridos, ele passou por essas lutas, por essa dificuldade, mas mesmo assim ele continuou firme na presença do Senhor. Só que mesmo continuando firme na presença do Senhor, quando ele olhou para o Senhor, ele reconheceu que ele era miserável. E aí ele fala essa frase: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com meus próprios olhos. Porque é assim, queridos, tem fase na nossa vida que a gente conhece o Senhor só de ouvir falar, a gente conhece o Senhor por causa da pregação do pastor, por causa do testemunho do irmão, E aí, queridos, a gente vive aquela vida rasa. Por quê? Porque nós não olhamos para o Senhor, nós não queremos ter experiência com o Senhor, nós olhamos pela experiência das pessoas, e não queremos buscar as nossas próprias experiências. Nós não desejamos isso, e eu fico assustado, queridos, eu fico assustado. Por quê? Porque eu vejo as pessoas querer ter uma vida: não, pastor, não vou me envolver com isso não, deixa eu ficar tranquilinho na minha. Você não sabe o que Deus tem reservado para você. Vai um pouquinho para frente, em Jó 42, 12 e 17. Porque olhar para Jesus nos conduz primeiro à humildade. Jó, ele reconheceu que mesmo sendo uma pessoa correta, ele não reconhecia, ele não olhava para o Senhor. Mas quando ele começou a olhar para o Senhor, olha o que a palavra de Deus diz. Jó 42, 12. Assim o Senhor abençoou Jó muito mais do que antes. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Deus também deu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. Olha só, queridos, coisa maravilhosa. O nome da primeira filha era Gemima, o da segunda, Késia, e o da terceira, Querem Rapuque. As filhas de Jó se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos e ele chegou a conhecer os seus netos e bisnetos e morreu velho e feliz depois de uma vida longa e abençoada. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vê que nós temos uma oportunidade. Nós temos uma oportunidade, queridos, maravilhosa. Olha só, a palavra de Deus diz que Jó morreu velho e feliz. Você sabia que nós temos essa oportunidade? E quando eu li essa palavra aqui, eu falei: puxa vida, tudo aquilo que minha esposa fala faz todo sentido. Porque minha esposa, ela sempre fala bem assim, morrer, você vai morrer, mas você pode escolher a forma que você vai morrer. Você pode morrer saudável ou doente. Aí eu falava assim: vou morrer mesmo, tanto faz. Eu não concordava muito com ela, brincava com ela, queridos. Só que lendo a palavra de Deus, eu descobri que ela tem razão. Ela tem razão. Porque a palavra de Deus diz que as escolhas de Jó, o fato dele reconhecer a Deus olhando para o Senhor, trouxe alegria para ele. Mesmo, queridos, Deus levando os filhos dele adulto, mesmo, queridos, ele tendo que criar ali os filhos pequenininhos, Deus ainda deu vida para ele ver os seus netos e os seus bisnetos. Queridos, entendam uma coisa, queridos, é bênção do Senhor quando você vê os filhos dos teus filhos, mas é mais bênção do Senhor ainda, né, irmã Maria Vilela, quando você vê os filhos dos seus netos. Eu não sei qual a sensação, mas nós temos algumas pessoas aqui que têm essa sensação. Imagina só você segurar um filho no seu braço, você segurar um bebê do seu neto. Isso é bênção de Deus, queridos. Mas a Bíblia diz que quando Jó decidiu olhar para ele, a decisão dele, queridos, fez ele ter essa maravilha de morrer velho e feliz, depois de uma vida longa e abençoada. É isso que Deus quer, queridos, dar para aqueles que verdadeiramente têm coragem de olhar para Ele. Sabe, queridos, aqueles que têm coragem de se comprometer, aqueles que têm coragem de tomar uma decisão, aqueles que têm coragem de entregar a sua vida para Jesus. Porque às vezes, queridos, nós vivemos nas nossas escolhas, mas deixa eu falar um negócio para você: as suas escolhas não vai te levar aonde Deus quer te levar.
Você pode até sucesso. Às vezes você fala bem assim, pastor, mas eu decidi trabalhar, né? Que nem o irmão Milton. O irmão Milton decidiu trabalhar, e ele gostava, ele operava uma máquina lá maravilhosa, né, irmão Milton? Mas passou, não passou o tempo? Passa, queridos, vai chegar uma hora que você não vai conseguir fazer mais aquilo que você fazia, vai chegar uma hora que você vai ter que aposentar. Agora, servir ao Senhor, não. Servir ao Senhor é em todo tempo, né, irmã Maria? A senhora quer aposentar? Não pode, de jeito nenhum, mas não tem aposentadoria, né? Por quê, queridos? Pastor, mas depois que for para a eternidade, queridos, depois que for para a eternidade, aí que o negócio vai ficar sério, porque lá nós vamos reinar com Cristo. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Pastor, a gente trabalha porque Adão pecou e agora a gente sofre. Quem disse para você, queridos? Quando Deus criou o homem, a palavra de Deus antes do pecado diz que Deus colocou o homem no jardim para quê? Para poder lavrar e vigiar. Então, queridos, ele já teve ali, já foi criado com a responsabilidade. Ele tinha que cuidar do jardim, queridos, e ele tinha que vigiar. Ele era responsável para que tudo corresse em ordem no jardim. Para com essa história de não gostar de trabalhar. Todo filho de Deus gosta de trabalhar, gosta de fazer as coisas, queridos. Sabe? Todo filho de Deus. Pastor, mas não tem nada a fazer. Tem sim, queridos. Tem que deixar a sua casa organizada, limpa, bem cuidada, bem vista. Pastor, não tem nada a fazer. Tem, pinta a sua casa, dá uma faxina nela, vai lavar o seu carro, que faz tempo que você não lava. Vai fazer alguma coisa. Vai cuidar daquilo que Deus te deu. Sabe, queridos? Jó, queridos, depois de ver o Senhor, o que aconteceu com ele? Ele se humilhou. A primeira coisa que acontece com uma pessoa quando ela vê um Senhor, queridos, ela imediatamente deixa de ser arrogante. Imediatamente deixa de ser arrogante. Quando você vê o Senhor, queridos, você se humilha. Eu não sei se você lembra, mas eu lembro da minha primeira vez que eu vi o Senhor. A minha primeira vez que eu vi o Senhor, queridos, eu caí de joelho, fechei os meus olhos e eu gritava: Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. Por quê, queridos? Porque a santidade do Senhor, ela me fez enxergar o quanto a minha vida era podre, o quanto eu era pecador, o quanto eu era indigno do Senhor, sabe? E Jó, ele enxergou isso, queridos. Por quê? Porque ele viu Deus. Imagina um homem que tinha feridas no corpo todo, a qual ele usava telha para se coçar. Imagina o cheiro desse homem. É lógico que ele se humilhou, porque ele não achava digno. Ele reconheceu a sua pequenez, e aí ele foi restaurado. E no encontro com o Senhor é assim, queridos. O que acontece quando você encontra com o Senhor? Você só reclama? Senhor, não aguento mais esse ministério. Eu não aguento mais a minha mãe, eu não aguento mais o meu... Tira então, Senhor, tira o pai e a mãe. Ainda bem que eu não sou Deus, viu? Porque se eu fosse Deus o primeiro, eu não aguento mais a mãe. Pronto, tirei a mãe. Eu não aguento mais meu pai. Pronto, tirei o pai. Eu não aguento mais esse carro. Pronto, tirei o carro, vai andar de ônibus agora para aprender. Eu não aguento mais essa vida. Pronto, tirei a vida. Queridos. Queridos, a gente fica conformado. Deus abençoa a gente reclama. Sabe, queridos, eu nunca tive. Quando eu era criança, a gente passava muita dificuldade, queridos. Eu lembro quando sobrava um dinheirinho, minha mãe ia na feira, comprava um saco de laranja, era 1 hora. A Valentina olha para mim e fala: papai, você sabe descascar uma laranja? Eu falei: filha, eu tive que aprender cedo. Porque se eu ficasse com frescura, não vou chupar laranja porque eu não sei descascar, outro vinho chupava no meu lugar. Sabe, queridos? Ficar com frescura, dá muito trabalho descascar uma manga, outro vem e chupa no lugar. Eu não quero um Danone. Já era, ficou sem Danone, só Deus sabe como. Eu não sei se você já teve essa experiência. Né, Maiara? Comprou uma dúzia de laranja, vai embora rapidinho, queridos. Eu sou craque, queridos. Eu sou craque em descascar a laranja, descascar a fruta. A Débora às vezes vê, por quê? Porque tinha que ser assim, queridos. A
A gente não valoriza, queridos. Mas eu vou falar um negócio para você, queridos. Como eu agradeço a Deus pelo pai e pela mãe que Ele me deu. Sabe, queridos? Como eu agradeço a Deus. E eu, queridos, passei a ser muito mais grato quando eu olhei para Jesus. Quando eu olhei para Jesus, eu lembro até hoje, com 20 anos de idade, eu cheguei em casa, eu tinha tido um encontro com Deus. Deus, Ele tinha já mudado a minha vida. Eu cheguei em casa chorando, peguei na mão do meu pai e da minha mãe. Meu pai e minha mãe não eram de igreja, eles ficaram sem entender. Peguei na mão deles, ajoelhei na frente deles, pedi perdão para eles, falei: pai, mãe, eu quero que vocês me perdoem, com 20 anos de idade. Olhei para minha mãe, olhei para o meu pai e falei bem assim: a partir de hoje, vocês não vão derramar mais uma lágrima por minha causa, a não ser que seja de alegria. Por quê, queridos? Porque quando a gente olha para Jesus, queridos, nós reconhecemos o quão miserável a gente é. Quando você olha para Jesus e você, por exemplo, não é casado, tem um pai e a sua mãe, a primeira coisa que você enxerga é como que você é um mau filho. Parece que você, queridos, parece que as coisas negativas da sua vida, ela evidencia tudo. Quando você olha para Jesus, você vê o quão ruim você é como esposo, como esposa. Por quê, queridos? Porque você olhou e você viu a maravilha, a bondade, o amor, o carinho, o perdão de Cristo. Sabe? E é por isso que olhar para Jesus nos conduz à humildade. E a humildade, queridos, é algo que você consegue reconhecer com facilidade na vida das pessoas. Por isso que nós temos que atentar a isso. Quem olha para Cristo, queridos, aprende a depender, a se quebrantar. E aí, depois que você aprende a se arrepender e se quebrantar, aí então você é enriquecido em graça e em favor. Porque o orgulho, queridos, ele nos cega, mas a visão de Cristo, ela nos transforma. Ela nos transforma. Eu estava conversando com o irmão na sexta-feira, e ele falava bem assim para mim: pastor, mas você é uma bênção. Eu falei: bênção? Porque um dia eu olhei para Cristo. Porque se você me reconhecesse antes de ser cristão, você não ia achar isso não. Eu lembro que quando eu casei com a Débora, eu falava sempre isso para ela. Eu falei: Débora, pelo amor de Deus, me ajude a ficar firme com Jesus. Sempre me motive a buscar a Deus. Aí ela falava: por quê, Rubens? Porque você não imagina como eu sou sem Deus. Você não tem noção, filho. Nunca queira ter essa noção. E eu tenho, queridos, essa noção. Você que aceitou Cristo numa idade, você que viveu num mundão assim, você tem a noção do quem você é sem Cristo. Até você mesmo, que acha que nasceu na igreja, mas só nasceu na igreja, porque nunca olhou para Jesus. Você sabe o quanto você é podre. Sabe, queridos? Só que quando você olha para Jesus, é impossível você continuar do jeito que você estava. Por quê? Porque a primeira coisa que vai acontecer é que você vai ficar constrangido e você vai se humilhar na presença de Deus. Olhar para Jesus, queridos, causa uma transformação completa na nossa vida. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 3, 16, 18. 2 Coríntios 3, 16, 18. Presta atenção. Mas sempre que alguém se volta dos seus pecados para o Senhor, o véu é retirado. O Senhor é o Espírito que lhe concede a vida, e onde está o Espírito, aí a liberdade. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre os nossos rostos, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória de Deus. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados com glória cada vez maior, e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Por isso que eu falo para você, se você tem o Espírito Santo na sua vida, a tendência é sua vida melhorar. Queridos, você viu as fotos aqui? Você viu as fotos aí, queridos?
Teve alguns irmãos ali que quando começaram a namorar não era convertido, você olha, é totalmente diferente, porque o Espírito Santo ele vai nos transformando e nos transformando para melhor. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente ruim na igreja. Sim, são gente ruim que está na igreja, mas não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, queridos, ele faz você não se envolver em fofoca. O Espírito Santo, queridos, faz você não se envolver em mentira. O Espírito Santo, queridos, ele vai te ajudar a você não se envolver em pornografia. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a se envolver com coisa correta e não com coisa errada. Por isso que a tendência sua é melhorar, por isso que a tendência sua é crescer profissionalmente, é se tornar cada vez mais uma pessoa capacitada, uma pessoa inteligente. É que nem a gente olha para o John aqui, né, John? Quando você começou a tocar, você tocava desse jeito, né? Só o Rafinha, né? Quando começou já mexia com os computadores, já ligava tablet aí, já fazia tudo isso. Rafa fazia isso também, Rafa? Não, foi melhorando com o tempo. E eu imagino, se nesse tempo vocês já chegaram aí, imagina onde vocês vão chegar. É só continuar firme, deixando o Espírito Santo fazer aquilo que Ele sabe fazer de melhor, que é nos guiar e nos transformar durante essa vida. Vai tomar uma decisão importante, Rafa? Vai tomar uma decisão importante, John? E às vezes é pressionado, né? Às vezes você tem que fazer isso. Não, eu não tenho que fazer nada, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor. E aí depois eu vou tomar uma decisão. E aí depois nós vamos conversar. Sabe, queridos? A gente tem que ser levado assim, queridos. Então olhar para Cristo, Ele nos transforma. A contemplação de Cristo, queridos, gera uma transformação progressiva, quer dizer que é natural, você vai melhorando. Por exemplo, se eu perguntar para a irmã Maria, como é que era o seu amor quando você se converteu? Ela falava, é grande, mas eu perguntei hoje, é muito maior. Pastor, quando eu me converti eu servia a Deus, mas hoje eu sirvo muito mais. Por quê, queridos? Ah, pastor, mas eu conheço pessoas que eram uma bênção na igreja e agora não faz mais nada. Queridos, é porque aí a gente começa a fazer escolhas que agrada a nossa carne, não o Espírito Santo de Deus, né? Então por isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa escolha, porque corre o risco de nós entristecermos o Espírito Santo. E como que nós vamos entristecer o Espírito Santo? Quando nós decidimos fazer as coisas do jeito que a gente quer. Por exemplo, você está lá com o seu carro dirigindo, não está? E aí de repente você toma uma fechada. A sua escolha naquela fechada vai determinar se você vai entristecer o Espírito Santo ou não, né? Aí como você é um cristão, você fala bem assim, vá em paz, seu abençoado. Aí você falou, Deus, obrigado que não aconteceu nada. Agora tem uns irmãos aí que se o cara parar, aí dá briga. Não pode acontecer isso, queridos, não pode. Porque nós precisamos, queridos, estar com Cristo, porque quanto mais olhamos para Ele, mais o Espírito Santo molda o nosso caráter, a sua imagem. Quer dizer, o Espírito Santo, ele sempre vai nos levar a sermos parecidos com Cristo. Então por isso que às vezes a pessoa vai chegar para você e vai falar bem assim, meu irmão, quando eu converso com você eu sinto uma paz, você tem uma sabedoria, né? Aí você fala, não, isso não é nada meu não, isso é o Espírito Santo de Deus na minha vida, quem sou eu? Se não fosse Deus na minha vida, não era nada não, né? Que nem aquela história daquele menininho, né, John, que fala bem assim, agora eu sou baterista, antigamente eu não era nada, era só um irmão, agora eu sou baterista, sabe, queridos? E eu louvo a Deus por isso, queridos. E essa mudança, queridos, ela não é uma mudança superficial, né? Não é aquela mudança que o cara, quando dá uma mancada, começa a ser agradável, romântico, só para poder conseguir o perdão, né? Aquela mudança temporária. Depois que consegue o perdão, continua sendo a mesma lástima de sempre, né? Não, queridos, é uma mudança profunda e contínua. O que significa? Significa que hoje você está melhor do que ontem. E significa que amanhã você vai estar melhor do que hoje. Por isso que nós temos que fazer de tudo para ficar firme na presença de Deus, queridos, e não entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes. E quando nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós damos a voz para o nosso eu e pecamos, sabe? Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram. Então entendam uma coisa, queridos, se as nossas decisões elas não forem tomadas em Deus, tem grande chance de provocar pecado e entristecer o Espírito Santo. E se você entristecer muito o Espírito Santo, queridos, é perigoso ele nem estar mais na sua vida,
sabe? A palavra de Deus também, ela nos mostra algo maravilhoso, quer ver? Olha lá em Salmos 34, 4, 5. Abre aí, Felipe, Salmos 34, versículo 4, 5. Busquei ao Senhor, e Ele veio ao meu encontro, e me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Os que olham para Ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Queridos, deixa eu falar um negócio para você. Há pouco tempo atrás, queridos, eu vivi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Algum tempo atrás eu vivi também um momento muito difícil na minha vida, eu e minha esposa. Mas é impressionante, queridos. Por mais triste que seja a circunstância, quando você tem Deus na sua vida, você nunca fica desapontado. Deus, Ele sempre te leva a compreender aquele momento difícil que você está enfrentando. É difícil de explicar, queridos. É só quem vive mesmo para poder compreender. Porque é algo inexplicável. É algo inexplicável. Sabe, queridos, quem olha para o Senhor não anda em trevas e nem vive confuso. Significa o seguinte: quando você decide olhar para o Senhor e andar com Ele, você sabe o que você tem que fazer, você não tem dúvida. Você sabe o que você tem que fazer. Às vezes a gente fica confuso, aí agora eu faço, eu toco, não toca. E às vezes é tão simples, queridos, que às vezes as pessoas procuram: pastor, qual que é a vontade de Deus? A Bíblia é bem clara, a vontade de Deus é essa. Eu lembro que uma vez, há muito tempo atrás, uma jovem da igreja falou assim: pastor, Deus é maravilhoso comigo, Deus colocou Ele no meu caminho, eu estou perdidamente apaixonada, como eu amo a Deus. Aí eu cheguei para a irmã, mas só tem um problema, eu acho que não foi Deus. Não foi Deus sim, pastor. Eu acho que não foi Deus não. Falei: por quê? Porque ele é casado. As pessoas às vezes, queridos, elas perdem a noção. É impossível Deus estar num negócio desse. E quando você olha para o Senhor, isso é claro na sua mente. Você sabe onde que vai dar, você sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque você tem a consciência que tudo nessa vida tem uma colheita. E é impressionante, queridos. As pessoas colhem coisas ruins e não aprendem. E vão colhendo cada vez mais. E vão colhendo cada vez mais. Aí quando chega no final da vida, percebe que teve a oportunidade de viver uma vida próspera e abençoada, mas por causa das suas escolhas viveu uma vida miserável. Sabe? Tudo que você planta. Não importa, jovem. Nós temos a Kemily ali. A Kemily está com quantos anos, Duda? 10 anos. O que a Kemily planta hoje, ela vai colher. Pastor, você fala isso direto para a Kemily? Fala: a Kemily é madura só. Kemily é uma bênção, né, Kemily? Tem uma promessa na vida dela que essa menina vai viajar o mundo inteiro ainda. E eu vou ver, viu, Kemily? O Manuelzinho, ele que vai ficar assim: mas pastor, minha pequenininha. Tá indo para o outro lado do mundo, Manuel. Deixa ela ir lá. E ela, consciente disso, queridos, agora ela tem que começar a plantar. E como que ela planta coisas boas? Honrando o pai, honrando a mãe, não brigando com as irmãs, né? Porque a Kemily, quando era pequenininha, né? Hoje a Kemily é calma, né, Duda? Mas quando era pequena, teve uma vez que eu vi a Kemily grudada nos cabelos da Clarinha. Eu fui lá tentar soltar, eu fiquei com medo. Eu não vou mexer aí não. Aí chamei o Manuel: Manuel, vem cá, Manuel, resolve esse problema aqui. Aí o Manuel, com aquele jeitinho dele de psicólogo nato, foi lá rapidinho e resolveu o problema. Então é natural, queridos, não importa a idade que você tem. Se você está plantando coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você está plantando coisas ruins, você vai colher coisas ruins. A forma que uma criança trata o pai e a mãe já determina que tipo de criança, que tipo de adulto vai ser. Sabe? Que tipo de adulto vai ser? Então nós precisamos, queridos, tomar cuidado com isso. Sabe? E essa mudança, ela não é uma mudança, quando você olha para Jesus, essa mudança ela causa um brilho na sua vida, sabe?
Porque você não vai andar mais em trevas, as pessoas vão te buscar, as pessoas vão buscar conselhos, né? E a luz, queridos, que o Senhor promete, é uma luz, queridos, que vai nos colocar num caminho seguro. E o que é um caminho seguro? É um caminho sem perigo? Não, queridos, não é um caminho sem perigo. Entenda isso. Deus, Ele não vai tirar o perigo do seu caminho, as armadilhas, mas Deus vai te dar uma luz para você enxergar cada uma delas. A decisão vai ser sua de pisar ou não na armadilha. Vocês compreenderam o que eu falei? Né? Vocês compreenderam o que eu falei? Quer dizer, as armadilhas são o quê? São as nossas escolhas, que muitas vezes o inimigo vai nos levar, através dos nossos sentimentos, através dos nossos desejos, a fazer escolhas erradas. Só que Deus, Ele vai dar umas luzes, então nós vamos ter a consciência de que isso é errado. Eu fico vendo às vezes, pastor, eu sei que é errado, então por que faz, seu cabeça de bagre? Pastor, eu estou sofrendo, eu sei que é errado, mas eu não consigo parar. Então vai continuar sofrendo, e fazer o quê? Deixa eu falar um negócio para você, queridos, real mesmo. Quando você chega diante de um médico, e o médico fala para você, se você não mudar a sua vida, você vai morrer. Você não muda? Deixa eu falar um negócio para você. Se você continuar pecando, você vai morrer. Você vai morrer. E não vai ter mais cura para você, não. Bom, agora a decisão é sua, continuar pecando ou não. Sabe, queridos? Então isso é o problema. Olhar para Jesus, queridos, presta atenção. Quando você olha para Jesus, você se separa do mundo e você tem firmeza. Você sabe o que você quer. Você sabe o que você tem que fazer. Você tem que ter firmeza. Olha o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11, 27. Pela fé saiu do Egito e não teve medo da ira do rei. Assim Moisés prosseguiu seu caminho e perseverou, porque via aquilo que era invisível. Moisés deixou o Egito porque perseverou como quem vê o invisível. Quando nossos olhos estão em Cristo, queridos, não nos deixamos prender pelos valores do mundo. Ele nos dá firmeza para resistir às pressões e seguir em santidade. Quer dizer, você não vai viver pressionado pelo que as pessoas falam. Você vai viver uma vida de santidade, porque você vai ter a convicção de que isso agrada a Deus, porque você olhou para Ele. Você sabe que isso agrada a Deus. Todos nós que estamos aqui, queridos, sabemos que o que agrada a Deus é uma vida de santidade. Pastor, mas eu não vivo uma vida de santidade, porque você não quer agradar a Deus. Porque o dia que você desejar agradar a Deus, você vai ter que viver essa vida de santidade. E você vai ter firmeza para isso. Né? Eu lembro que quando eu namorava, eu recebia algumas propostas, né? Mas a sua namorada mora longe. Eu falei, e o que tem? Não, mas não tem problema, você pode ficar comigo. Não posso. De jeito nenhum. Ela não vai ficar sabendo, mas eu vou ficar sabendo. E esse é o problema. Né? Que nem às vezes o filho peca, a minha mãe não vai ficar sabendo. Isso não é o problema. O problema é que quando você escolher a consequência do seu pecado, você vai ter a consciência de que você merece aquilo. Sabe, queridos? Então por isso que nós temos que tomar cuidado. Você vê que Moisés, ele teve firmeza. Ele abandonou o Egito, ele enfrentou o rei. Por quê? Porque ele olhou para Deus. E a partir do momento que ele olhou para Deus, naquela sarça ardente, queridos, ele nunca mais foi o mesmo. Aquilo deu firmeza para ele, um homem mesmo inteligente, mesmo educado na cultura do país mais poderoso do mundo naquela época, queridos, ele sabia que ele não tinha condições de fazer o serviço do Senhor, mas o Senhor deu força para ele e firmeza. Olhar para Jesus, queridos, nos conduz a algo muito importante que nós precisamos todos os dias. Olhar para Jesus nos conduz à purificação. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 João 3, 2, 3.
Sim, queridos amigos, nós já somos filhos de Deus e não podemos nem imaginar como vai ser mais tarde, mas sabemos que quando Ele vier, seremos o quê? Semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que verdadeiramente crê nisso procurará permanecer puro, porque Cristo é puro. Pastor, é impossível. Sozinho é impossível, mas com o Espírito Santo de Deus é possível nós permanecermos puros, sim. É possível nós permanecermos puros. Sabe, queridos, eu costumo dizer que uma igreja, queridos, é um lugar para pecadores. A igreja é um lugar para pecadores, mas é um lugar para pecadores arrependidos, não pecadores praticantes. Pecador praticante, queridos, é só problema. É problema para a família, é problema para a igreja. Aonde que vai a pessoa causa problema. Um pecador arrependido não, ele é bênção. Aonde ele vai é uma bênção. Ele é uma bênção na igreja, ele é uma bênção no ministério, ele é uma bênção na casa dele, é uma bênção para a família. E nós precisamos compreender isso, queridos. Sabe? Todo aquele que tem esperança em Cristo se purifica. Pastor, eu creio em Cristo, então você se purifica. Você não brinca com o pecado, você foge do pecado. Por quê? Porque você tem esperança em Cristo, porque você sabe que um dia você vai reinar com Ele. O olhar fixo em Jesus não nos deixa acostumado com o pecado, mas nos move a buscar a santidade. Quando você olha fixo para Jesus, queridos, a primeira coisa que você sente que você está sujo, porque você é um pecador. Aí você fala: Senhor, como é que eu faço para resolver isso? E o Senhor fala bem assim: o meu sangue te purifica, agora busque a santidade, seja santo como eu sou santo. Só que isso só acontece, queridos, quando nós decidimos olhar para Jesus. E olhar para Jesus é diferente de vir na igreja, é diferente de olhar para o pastor. Quando você olha para Jesus, tudo na sua vida muda. E você começa a se preocupar com essas coisas que antigamente você não se preocupava. Você começa a se santificar cada dia mais. Não vou me envolver com isso, porque isso vai fazer com que eu peque, vai me levar ao pecado, e eu preciso me santificar, porque o que Deus tem para mim é muito melhor do que isso. E é isso mesmo, queridos. É isso mesmo. Eu lembro quando eu me converti, eu olhei para Jesus, queridos, e eu falava bem assim. A Lurdinha lembra nessa fase, né, Lurdinha? Você foi até no meu casamento lá. E quando eu olhei para Jesus, eu falei: Senhor, eu não vou me envolver mais com mulher nenhuma, Senhor, eu vou me envolver com a minha esposa. Por quê, queridos? Porque eu tinha convicção que essa era a vontade de Deus para a minha vida. Pastor, mas você não teve proposta? Tive proposta sim, mas eu sabia o que eu queria. Porque quando a gente olha para Jesus, queridos, a gente sabe o que é certo, a gente sabe o que a gente quer. Não importa, eu não tinha nada na minha mão, queridos. Eu não tinha uma família, eu não tinha condição financeira, eu não tinha um trabalho bom, eu não tinha nada, mas eu tinha Jesus e tinha uma esperança de que as coisas iam melhorar e que Deus ia colocar tudo aquilo que Ele queria nas minhas mãos, e isso para mim era o suficiente. E hoje, queridos, eu posso desfrutar a maravilha de ter aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, porque lá atrás eu decidi olhar para Ele. Deus, Ele nos dá a opção, queridos, de você olhar para Ele ou virar seu rosto. Ele te dá a opção. E eu pergunto para você: um dia você vai descobrir se você realmente olhou para Ele ou não. Só que infelizmente, quando você descobrir isso, vai ser tarde demais, porque não vai ter como voltar no tempo e fazer a escolha certa. Sabe, queridos, olhar para Jesus, queridos, nos leva a uma alegria verdadeira. Pessoa que olha para Jesus, queridos, ela está sempre alegre, sempre fazendo festa, né? Olhar para Jesus, queridos, uma casa de um pai e de uma mãe que olha para Jesus, queridos, os filhos são abençoados, porque é uma casa que sempre vai ter alegria, sempre vai ter festa, né? Olha só o que a palavra de Deus diz em Salmos 21:6. Ele foi escolhido para ser uma fonte de bênção. A sua presença o deixou cheio de júbilo e alegria. João 15, do 10 ao 11.
Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha aqui, ó. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, assim como obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordados com a minha alegria. Olha só, queridos. Pastor, mas eu estou com depressão. Porque você não está olhando para Jesus. Você está olhando para a circunstância. Você está olhando para as perdas. Você está olhando para a dor que você está sentindo. Você precisa olhar para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, não importa a circunstância que você está vivendo, mas você vai ser capaz de sentir a alegria do Senhor. Porque a alegria do mundo, queridos, ela é passageira. A alegria do mundo é passageira, mas a de Cristo é permanente. Quando nossos olhos estão nele, queridos, mesmo em meio à prova, sabe, experimentamos a alegria completa, porque essa alegria é fruto da presença de Deus na nossa vida. Sabe, queridos, às vezes você é casado aí, seu cônjuge, sua esposa, o seu marido só vive carrancudo, cara fechado, aí você tem que falar para ele, está precisando olhar para Jesus, viu? Você está olhando muito para os problemas, para as dificuldades, você está muito preocupado com as dificuldades, vamos olhar para Jesus, a gente precisa ter alegria. Isso Deus tem falado, queridos, nosso coração, principalmente nós que somos homens, a responsabilidade que nós temos de trazer alegria para o nosso lar, Deus tem batido nessa tecla durante a semana toda. E não é só você que é homem, não, você que é esposa também, você tem que trazer alegria para a sua casa. E não é só você que é o pai e a mãe, não, você que é filho também, você tem que trazer alegria para a sua casa. Sabe, queridos, olhar para o Senhor, e aí eu quero concluir essa ministração, olhar para o Senhor, queridos, olhar para o Senhor é a chave da vida do verdadeiro Filho de Deus. Sabe, queridos, eu sabia, queridos, quando eu me converti, eu era solteiro, eu sabia que para mim poder ter alegria na minha vida, eu teria que me envolver com uma mulher que olhava para Jesus da mesma forma que eu olhava. Que o importante, queridos, não era a mulher olhar para mim, antes dela olhar para mim, o importante era olhar para Cristo. Sabe, queridos, então olhar para Jesus é a chave da vida de todo filho de Deus. Por quê? Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Olha a palavra de Deus, queridos. Enquanto Pedro manteve os seus olhos firmados em Jesus, o que aconteceu com ele? Ele andou sobre as águas. Quando ele desviou o olhar e ele começou a olhar para a circunstância, o que aconteceu com ele? Ele afundou. Aí eu pergunto para você, o que você quer? Você quer viver o que a circunstância pode te ofertar? Pastor, o que é isso? Você quer viver dentro daquilo que o mundo pode te dar? O mundo pode te dar uma casa boa se você trabalhar, o mundo pode te dar um carro bom, mas é isso que é o motivo da sua alegria? Você vai ter uma grande decepção na sua vida. No dia que você conquistar tudo isso, você vai descobrir que isso não é a razão da alegria de ninguém. Às vezes você acha que a sua alegria é casar, né? E aí, Claudemir, eu conto ou você conta? Deixa eu descobrir sozinho, né? Porque na verdade casar, queridos, tem um momento de alegria também, lógico que tem, mas casamento requer responsabilidade também, sabe? Casamento requer renúncia, né? Né, dona Betânia? Casamento, queridos, requer tudo isso. Então nós precisamos compreender isso, queridos. Nós precisamos compreender essas coisas. Então Pedro começou a afundar, e assim é conosco. Nossa vitória, ela depende de onde estão os nossos olhos. Em Hebreus 12:2 diz: mantenham o olhar firme em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Sabe, queridos, eu pergunto para você, para onde que você está olhando? A sua vida diz para onde que você está olhando. As suas atitudes diz para onde que você está olhando. A sua preocupação diz para onde você está olhando. Sabe? Você está olhando para a circunstância? Você está olhando para as pessoas? Ou você está olhando para Jesus? Lembre-se, as bênçãos estão para aqueles que estão olhando para Jesus. Feche os teus olhos. Preste atenção nesse louvor.